Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O capítulo é o 24. Essa música linda e bem interpretada que você ouviu agora, ela não estava no script. Alice iria cantar uma outra música, mas ela aceitou o desafio de 2 minutos antes e mudou a letra. Como eu acabei de mudar o sermão, e não vai precisar de usar esse slide não. Tem dia que parece que é noite, e tem dia que parece que as coisas vão tudo caminhar dando errado. Para quem prepara um sermão, sabe o que é se consagrar, sabe o que é investir tempo em estudo, na hermenêutica, na exegese, e que vai simbolizar, ou que vai resultar na homilética. E tudo isso é importante, mas nada disso é mais importante do que ouvir a voz e sentir a presença do Espírito Santo. O Senhor me direcionou a esse texto. Estava ali orando, e o Senhor me direcionou a esse texto, eu não sei porquê, mas eu quero acreditar que há alguém aqui nesta noite, que o Senhor mandou e trouxe aqui, porque Ele quer falar com você. Ele quer falar comigo. A gente chega, já tem algumas situações, aí vem o ar-condicionado que é novo, não quer funcionar. Aí a mesa para de responder. Aí a bateria dá um empenho, não quer sair o som. Aí o microfone que não quer funcionar. Aí o pessoal da live que ficou uma grande parte sem ouvir. E há, meus irmãos, um levantar do inimigo nesse reino espiritual, querendo impedir que você ouça a voz de Deus e veja aquilo que Ele tem feito e ainda há de fazer. O Jesus que te trouxe aqui, o Jesus que nós servimos, o Senhor que nós amamos, e eu quero acreditar que se você chegou aqui, é porque em nome de uma fé, de uma esperança que você tem no soberano, no eterno, no Rei dos Reis, no imortal, no invisível, mais real. É o mesmo Cristo que estava caminhando com os 2 discípulos, tristes, angustiados, sem esperança, porque a nossa esperança morreu, porque foi pregado numa cruz, porque zombaram da gente que andava com Ele. Quer saber de uma coisa? Eu vou deixar tudo para trás e vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para minha cidade. Eu não quero saber mais disso também. Em alguns momentos da nossa vida, meus irmãos, parece que nos falta chão. Alguns momentos delicados que enfrentamos, parece que Jesus não se importa com a gente. Mas ainda que uma mãe venha se esquecer de amamentar, de sustentar o seu recém-nascido, como pode isso? Ainda que Ele não esquece de você. Sabe aqueles momentos que você está orando que ninguém está vendo? Nem o seu marido, nem sua esposa, nem seu filho, nem seus pais. Mas você está ali clamando, está orando. O Senhor está te ouvindo. Sabe aquelas lágrimas que escorrem? O Senhor está ali para colher. O Senhor está ali para te enxugar, dizendo assim: ei filho, eu estou aqui com você. Jesus, ao ter vencido a cruz por você, ao ter vencido o túmulo por você, Ele apareceu a algumas pessoas, e a Bíblia relata isso, como lá em Marcos capítulo 16, a Maria Madalena, lá no jardim onde ficava o sepulcro. Apareceu a Pedro em Jerusalém, Lucas 24. Jesus apareceu
aos 10 discípulos numa casa lá em Jerusalém, ainda no domingo da ressurreição, em João 20. Mas o fato que mais me chama a atenção, e o Senhor direcionou-me nesse momento, está em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 desses discípulos, desses seguidores, 2 desses que, trazendo pelo linguajar de hoje, ia para a briga por causa de Jesus. Eles estavam indo para o povoado chamado Emaús, ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus havia sido crucificado e sepultado. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Certamente eles estavam extasiados, tristes, angustiados, sem esperança. Imagine você 11 quilômetros andando. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas o versículo 16 diz assim, talvez eu e você parecemos com esse momento deles. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Pensa comigo. Eles tinham ido a Jerusalém, eles caminhavam com Jesus, eles estavam vendo os milagres de Jesus, eles viram aquele final de semana triste. Um olhou para o outro e disse, quer saber da coisa, vamos embora voltar para casa, vamos embora voltar a fazer o que a gente fazia. E a tristeza, a angústia, o medo, a insegurança, o que vai ser agora, impedia aqueles homens de reconhecer Jesus do lado. Talvez você esteja passando por algum momento na sua vida que os seus medos, as suas inseguranças, as suas ansiedades têm te cegado a ponto de não ver a boa mão do Senhor agindo a seu favor. Mas pastor, como isso está acontecendo na minha vida? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo 16 que lemos vai dizer então que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. E sem saber que era Jesus, Jesus perguntou para eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí Jesus fala assim, que coisas? Sabe quando a gente dá aquela sacudida em Jesus na oração? Mas Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Aí Jesus vai e fala assim, o que está acontecendo? Ele está vendo. Ele está te moldando, Ele está cuidando das suas emoções, do seu coração. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, e as obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Imagine isso, meus irmãos, a ansiedade, o medo, a angústia, a depressão era tão grande que eles não conseguiam ver Jesus. E eles contando a história toda para Jesus, como se Jesus
fosse um extraterrestre, não soubesse de nada que havia acontecido ali na terra, naquele final de semana em Jerusalém. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, ele pegou o pão, ele deu graça, ele partiu e deu a eles. E o versículo 31 diz assim: então os olhos deles ficaram abertos, os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntar-lhe um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente a Jerusalém, 11 quilômetros de novo. Eu imagino que agora correndo, assustado, alegres. Ali encontraram os 11 e também aqueles outros que estavam reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. A gente, quando ouve esse texto, e você já deve ter ouvido inúmeras vezes, eu mesmo já preguei ele aqui algumas vezes, a gente quer avaliar de forma crítica o porquê esses dois seguidores de Cristo, esses dois servos, estamos trabalhando no mês de junho, a importância, a alegria de servir, de nos colocar à disposição. Mas a gente quer arrumar um senso crítico de olhar para esses dois e falar assim: mas faltou fé para eles. Quantas vezes tem faltado fé para nós? Quantas vezes nós temos clamado, temos orado, temos chorado, mas lá no fundo nos falta fé. Lá no fundo, os nossos olhos espirituais estão fechados. Quer ver? Não tem nada de místico nisso aqui não. Feche os seus olhos. Se você fechou, você está vendo tudo escuro. Você não está vendo, né? Está tudo escuro. Agora abra os seus olhos. Dá uma olhadinha para o lado aí, você vai ver alguém. Mas você não consegue ver Jesus. Mas Ele está aqui. Ele está aqui. E aí tem um momento de oração e a gente fala: olha, se você quer apresentar uma demanda que está angustiando o seu coração, que está trazendo talvez uma insegurança, uma ansiedade, um medo, vem. E aí a gente fica assim: nada, Deus vai me ouvir daqui. Vai mesmo. Mas muitas vezes está nos faltando fé de levantar do banco e permitir que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Há um reino, meus irmãos, que é real, mas não é todo mundo que vê. Aqueles dois andaram com Jesus. Eles ouviram as pregações de Jesus.
Eles viram e vivenciaram os milagres de Jesus. Eles criam, eles acreditavam, eles confiavam em Jesus. Mas agora, a angústia, a tristeza, estava sufocando. Eles não conseguiam mais ficar em Jerusalém. Não faz sentido mais. Parece com a gente. Eles não podiam acreditar naquilo que estava acontecendo. A solução que eles encontraram, talvez para tentar amenizar a dor lá de dentro, da vergonha, da tristeza, era voltar para Emaús. E depois de uma grande tristeza, meus irmãos, onde as lutas tiram as nossas forças, e talvez tenha acontecido com você, depois de um momento difícil que enfrentamos, e talvez você esteja enfrentando algum momento difícil que tem cegado os seus olhos espirituais para ver que esse Jesus continua hoje do nosso lado. O diabo quer levantar de todas as formas possíveis para esfriar o seu coração e para desviar o seu foco do Jesus que está bem perto de você. E Ele ainda tem poder e sempre terá, mas ainda hoje nos dá essa oportunidade de reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador da nossa história. Dinheiro nenhum pode pagar isso. Pastor, mas eu fui uma boa pessoa. Obra nenhuma nesse mundo pode comprar isso. Mas quando queremos servir ao Senhor, os nossos olhos se abrem e a gente passa a ver Jesus pelos olhos da fé. Mas esses problemas que tentam se agigantar na nossa frente e nos paralisar em meio à correria do dia a dia, aos medos, às inseguranças, ao muito trabalho, aos problemas familiares. Quando você se sente sufocado demais por esses problemas, quando você se sente amedrontado demais, angustiado demais, você perde a consciência da presença de Jesus. Ei, filho, eis que estou contigo. Filho, você não está sozinho. Ei, filha, sabe aquelas noites em claro, chorando, buscando, clamando, você não está sozinha. Eu estou com você. Mas o pecado que nos afasta de Deus, o medo que tenta nos paralisar, faz-nos perder a consciência de que Ele continua conosco. Aqueles dois estavam andando 11 quilômetros, certamente ali do almoço para frente, e eles estavam conversando e falando: e agora, como é que vai ser a nossa vida? E quando a gente vai chegar na cidade, as pessoas vão perguntar lá no povoado: mas vocês não saíram daqui para seguir o tal Salvador, o Messias? O que a gente vai fazer agora? E nisso, meus irmãos, entra uma terceira pessoa e vai caminhando com eles. Vocês estão falando sobre o quê? Não, está de brincadeira. Não se fala em outra coisa nesse momento que não seja do Messias, do Jesus. E eu fico imaginando, um deve ter cutucado o outro: já não sabemos mais se é o Messias, porque se é o Salvador. E Jesus conhecendo o coração deles, e eles não conseguindo ver que era Jesus. Jesus começa agora a falar com eles, e eles só vão ter os seus olhos abertos, como nesse texto, e Alice bem interpretou na canção, no partir do pão. O Senhor havia dado graças, o Senhor foi convidado para entrar naquela casa. Não, fica. Não, eu preciso ir mais. Não, fica, vem cá, nós já andamos muito. Lavaram os pés certamente, como de costume. Eu fico tentando na minha imaginação santa aqui, pensar que
Um dos dois vai pedir lá a esposa para preparar o pão. E a esposa falando assim: quem é esse moço aí, gente? E o Senhor pega o pão e dá graças e parte. E Ele então, ao entregar para eles, os seus olhos, como uma escama, cai. É Ele! Eu sabia! Estava ardendo aqui dentro, é Ele! E num piscar de olhos Ele sumiu. Porque num piscar de olhos Ele vai voltar. E Ele vai voltar para resgatar aqueles que já entregaram o seu coração e o confessaram como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não perca a consciência de que Jesus está lado a lado com você. Mas quando nós olhamos para aquilo que nos angustia, quando nós olhamos para aquilo que nos aprisiona, quando nós nos olhamos demais para os gigantes que aparecem à nossa frente, nós perdemos a paz. Nos falta paz. Aqueles homens estavam incomodados. Aqueles homens estavam sem saber muito bem. A Bíblia vai dizer no versículo 17, eles pararam com um jeito triste, um semblante caído. Quando achamos que Jesus não está por perto para nos ajudarmos, nós perdemos a essência da paz sobre nós. A paz que não é ausência de guerra, mas a paz que só tem quem já conhece a Jesus. De poder colocar a cabeça no travesseiro e falar: Senhor, eu posso deitar em paz, dormir em paz, porque eu sei que o Senhor tem me guardado. Quando olhamos demais para aquilo que tem insistido em nos angustiar, em nos causar tristeza, dor, os problemas que temos passado, as dificuldades do nosso dia a dia, nós perdemos a sensibilidade de ouvir os testemunhos que estão à nossa volta. Hoje pela manhã eu ouvi um jovem, ele não pôde estar aqui hoje, e ele começou a relatar sobre o testemunho da vida dele. Deixei marcado com ele essa semana porque 40 minutos foi pouco. Meus irmãos, eu saí daquele gabinete comovido com a história daquele jovem. Um menino novo, cheio de vida, bonito, com uma filha bonita, com um bom emprego. Angustiado, triste, sem esperança, não querendo viver. Falei: meu filho, abre os olhos espirituais, Jesus está perto de você. Ele pode mudar a sua história. Pastor, eu não tenho paz. Eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho uma casa, eu tenho um bom trabalho. Você precisa de Jesus. Mas entender que Jesus está tão perto de você quanto você o deseja que Ele esteja. Nós temos perdido a sensibilidade de ouvir pessoas que estão à nossa volta, que estão com as suas demandas, os seus dilemas, os seus medos, suas inseguranças. E a gente está ocupado demais com os nossos sonhos, com os nossos problemas. Para pensar um pouquinho. Lá no seu trabalho, as pessoas que você convive, quantas nesse domingo? Só mais um domingo, sem esperança, sem alegria, sem desejo de viver. E às vezes quando vem perto da gente, perto de você, você está muito ocupado com o seu trabalho, e a pessoa quer apenas uma oração, um pouquinho do seu ouvido. Nós temos perdido a sensibilidade de ouvir as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente está ocupado demais com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas angústias. Quando você olha demais para os seus problemas, você perde a consciência da presença de Jesus, você perde a paz, você perde a sensibilidade de ouvir aqueles que estão à sua volta. Mas eu quero caminhar para o fim dessa palavra. Eu queria que você prestasse bem atenção naquilo que eu vou dizer agora. Pastor, o Senhor apresentou esses dois homens,
estavam sem esperança, tristes, estavam angustiados, como a palavra de Deus nos diz, tristes, paralisados. Mas sabe o que mudou a história deles? Não foi depois de uma semana, um mês, um ano, saber que aquela pessoa que caminhou com eles era Jesus, e a gente deixou eles ir embora. A gente virou para entrar no nosso povoado e falou, então tá, até mais. Nos dias de hoje a gente ia falar, vai com Deus. Sabe o que fez a diferença na vida daqueles homens, daquelas famílias, daquele povoado? É que aqueles homens convidou Jesus para sentar à mesa com eles. Convidar alguém para sentar à mesa naquela época é algo de muita intimidade. Ainda hoje, você não chama qualquer um para ir lá na sua casa. De testemunhos que eu já ouvi aqui, é só a irmã Terezinha Dias que fazia isso. Mas vamos ser sinceros. Alguém que está andando, perambulando por aqui, vou lá em casa tomar um café? Vou fazer uma comida lá. Enquanto isso você vai tomando banho, lavando os pés. Essa palavra nos ensina que eu e você precisamos ter mais interesse pela pessoa de Jesus e convidar Ele para entrar não apenas na nossa casa, mas no nosso coração. Não, pastor, eu já sou de Jesus, eu já tenho meu coração para Ele. Então entra a segunda coisa. Quando nós convidamos Jesus, nós fazemos Ele o nosso convidado de honra. E quando Ele senta à mesa, nós damos a Ele o direito, sabendo que Ele é Jesus, de direcionar toda a nossa história, toda a nossa vida. Senhor, pode mudar as coisas de lugar. Senhor, pode me falar o que eu preciso melhorar, o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que fazer. Porque eu quero mais comunhão com o Senhor. Eu quero ter mais comunhão com o Senhor. Eu quero ter mais sensibilidade de ouvir a sua voz e de saber que é o Senhor quem está falando comigo. Convide Jesus. Faça uma oração pela fé. Senhor Jesus, entra no meu coração. Muda a minha história. Dá-me sentido de viver. Encha-me, ó Deus, com a tua presença. Assegura, ó Deus, a minha passagem para a eternidade. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. Ajuda-me, ó Deus, a viver até quando o Senhor assim permitir aqui, confiando de todo o coração. Feche seus olhos. Quando você olha demais para aquilo que está te angustiando, aprisionando, trazendo medo, insegurança, depressão, você perde a consciência da presença de Jesus. Você perde a paz. Você perde a sensibilidade de ouvir aqueles que estão à sua volta, que pode ser bênção na sua vida. Você perde o entusiasmo da palavra. Convide Jesus para ficar com você. Convide Jesus para sentar à mesa. Os seus olhos serão abertos. E você irá experimentar algo que você nunca experimentou na sua vida. Com seus olhos fechados, eu quero te dar uma oportunidade de abrir, não os seus olhos físicos nesse momento, mas os seus olhos espirituais. Alguns minutos atrás eu pedi a todos para fechar os olhos, e ao abrir, perguntei se você via Jesus, e a gente não vê Jesus, mas a gente pode sentir Jesus. Eu quero te convidar a sentir o toque de Jesus, o toque que cura, o toque que salva, o toque que tira o medo, a angústia, a tristeza.
Talvez você seja nesse momento parecido com um daqueles dois. Você está andando, mas não está conseguindo ver, não está conseguindo ouvir, não está conseguindo nem sentir a presença de Jesus, de tanto problema que você está passando. Mas Ele está aqui. E eu quero te convidar a abrir o seu coração e fazer uma coisa. Ei, Jesus, pode entrar, a casa é sua. Se for preciso, mude as coisas de lugar. Senhor, eu estou nesse instante abrindo os meus olhos espirituais para ver que o Senhor é poderoso, é soberano, é Senhor, e eu quero que seja o meu Salvador. Com seus olhos fechados, alguém que entendeu essa palavra e gostaria de fazer essa escolha, tomar essa decisão nessa noite? Eu quero esse Jesus para morar no meu coração, na minha vida, escrever o meu nome no livro da vida e me assegurar a certeza da salvação. Eu quero esse Jesus para não mais deixar de vê-lo quando Ele está bem do meu lado. Alguém nessa noite, levante uma de suas mãos assim. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Senhor, estas pessoas que levantaram as mãos, movidas pelo Espírito Santo de Deus, elas estão sendo tocadas e saradas e curadas pela fé nessa noite, em nome de Jesus. Porque o teu nome tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Essas pessoas, ó Deus, fizeram um compromisso contigo nesta noite, de convidá-lo, de dar um lugar de honra. E o Senhor nesse instante está dando graças e partindo o pão. E elas estão tendo, ó Deus, seus olhos espirituais abertos para ver e para ter a convicção e a certeza de que o Senhor está bem pertinho delas, bem pertinho deles. E eles não estão sozinhos. Isso é fé. É a certeza daquilo que eu não vejo. É a convicção daquilo que eu espero. Pai, a Tua palavra foi pregada nesta noite. E com a experiência daqueles dois homens, voltando para casa desanimados, tristes, angustiados, sem esperança, voltaram os mesmos 11 quilômetros correndo, cheio de alegria, de esperança, de júbilo no coração. Porque naquele momento, eles tiveram um encontro com Jesus. Há vidas aqui nesta noite tendo esse encontro com Jesus. E o céu está em festa nessa noite. E o meu desejo é que o Senhor firme os passos dessas pessoas no Teu Filho Jesus, que caminha com a gente, que nos fortalece e que nos perdoa. Que a Tua graça alcance esses, o Teu amor os envolva, que possamos crer no sobrenatural do Senhor, porque o Senhor continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Lhe pedimos, ó Deus, uma semana de bênçãos, de proteção, que possamos ser bem-sucedidos naquilo que nos propomos a fazer. Mas se vier, ó Deus, as dificuldades, os conflitos, as perdas, que possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e saber que o Senhor continua o Deus Todo-Poderoso.
estenda as tuas bênçãos sobre nós e nos dê uma semana vitoriosa para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus complete essa palavra no seu coração. Meu irmão, minha irmã, tenha uma semana cheia de bênçãos, de conquistas. E não esqueça, não deixa o medo, a tristeza, a insegurança, as dificuldades tampar os seus olhos, a ponto de você não perceber que Jesus está bem perto de você.